Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso para o 7º ano, nossa aula número 5. O tema da nossa aula, continuando festas religiosas, serão festas folclóricas ou festas populares do folclore brasileiro. O objetivo da nossa aula é conhecer algumas formas de expressão folclóricas presentes nas festas religiosas por meio das danças, cantos, poesias, alimentos, cultos populares, entre outros. Agora eu quero que vocês façam uma reflexão comigo, retomando aquilo que vocês vêm aprendendo nas outras disciplinas, inclusive, porque o ensino religioso é uma disciplina muito que relaciona com as outras, ela é interdisciplinar. Sempre estamos usando elementos da história, da geografia, de arte, de português. Pegue seu caderno, pegue sua caneta ou lápis, não se esqueça de estar sempre junto com você, para que você possa ir anotando. Então vamos refletir sobre algumas questões inicialmente aqui na nossa aula. O que é folclore? Tenho certeza que vocês sabem o que é folclore, mas eu quero que você escreva aí no seu caderno sua definição de folclore. O que você entende por folclore? E a questão principal aqui da nossa reflexão: qual é a relação entre a diversidade religiosa brasileira e o folclore? Será que existe alguma relação entre o folclore e a diversidade religiosa? O quanto que existe de religião no folclore ou de folclore nas religiões? Aqui na imagem nós temos um mapa brasileiro, porque o Brasil é um país continental, então o folclore muda de acordo com a região, as festas mudam. Enfim, temos uma riqueza quase que incomensurável do folclore popular brasileiro. Mas, antes de tudo, vamos fazer uma revisão. O que aprendemos mesmo na última aula do 7º ano, aula 4? Pois bem, retomando. Em nossa última aula, nós falamos das festas religiosas e populares do Paraná, especificamente. Estudamos algumas manifestações populares que unem o sagrado e o profano, ou seja, o religioso e o popular. E isso tudo foi estudado dentro daquilo que está presente no Paraná. Continuando então o tema festas religiosas, nós ampliamos agora para o folclore brasileiro. Mas o que será que é mesmo esse folclore brasileiro? Pois bem, é um conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da identidade nacional. À medida que o Brasil foi sendo formado, a princípio com os indígenas que aqui já habitavam, então veio o colonizador de Portugal, Espanha, enfim, da Europa, trazendo com ele sua cultura, sua religiosidade, e já se fundiu, se mesclou com a cultura indígena. Posteriormente vieram os negros escravizados e mais tarde os imigrantes orientais. Então, o Brasil é formado por um misto de povos e com isso criamos um rico legado cultural que dá origem ao folclore nacional, que dá origem à nossa identidade enquanto povo, enquanto nação. Bom, fazem parte do folclore os mitos, as lendas, as brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais costumes que são transmitidos de geração em geração. Então aquela brincadeira de ciranda, aquelas danças que vocês já conhecem, muito popular, principalmente no interior do Paraná, vem do nosso folclore. A palavra folclore, só para informação, vem do vocábulo inglês folk, que significa literalmente povo. Então, o folclore, em outras palavras, é a cultura popular. É uma forma onde a religiosidade ganha espaço dentro da nossa cultura, dentro do nosso povo. O povo brasileiro é bastante sincrético. Quando eu uso a palavra sincrético, sincretismo, o que eu estou querendo dizer? Bom, sincretismo, sim, é uma palavra que vem do grego, unir. Significa que, principalmente aqui no Brasil, existe uma relação entre as religiões. Vou dar alguns exemplos. Na Umbanda, que é uma religião que mistura a matriz africana com indígena e cristã,
existe um sincretismo entre algumas entidades e os santos da Igreja Católica, no candomblé também. Então, quer dizer, o sincretismo é essa relação que se constrói entre religiões diferentes. E isso acontece em outros lugares do mundo, mas é bem específico do Brasil. Então nós temos muitas festas populares, como vimos na aula passada, que têm influência portuguesa, lusitana ou açoriana, africana e indígena misturado. Dentro da religião você consegue ver as fronteiras. Na festa popular não, porque ela está misturada. Então a isso que damos o nome de sincretismo. Então o folclore brasileiro, ele é bastante sincrético, porque ele une elementos tanto da cultura portuguesa, europeia, por conta da colonização, africana e indígena. Bom, quando falamos de folclore, nós temos que ter em mente que o folclore expressa valores culturais e religiosos de um povo. Então está aqui um pouco já da relação entre religião e folclore. Porque aquilo que a princípio é religioso, quando ele se transforma em festas populares e une outros elementos, ele acaba por expressar certos valores. Mas isso vai ficar bem mais claro quando eu trazer para vocês alguns exemplos de festas folclóricas. Então, a religiosidade perpassa as festas folclóricas como um elemento cultural, dando uma estética popular ao sagrado. Estética tem a ver com beleza, com arte. Então, quer dizer que dentro daquela festa folclórica, que muitas vezes é religiosa, o aspecto estético, festivo, vem da cultura popular. Então, quer dizer com isso que a religiosidade perpassa, ou seja, ela está dentro dessas festas folclóricas. Geralmente, quando nós falamos folclore, eu imagino que vem algumas figuras na sua mente. Algumas figuras populares logo de início vêm à sua mente. Você lembra de algumas? Pense aí, você lembra de alguma figura do folclore brasileiro? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem uma atividade. Esta atividade não é que ela não tem certo ou errado. Eu vou retomar ela com vocês, mas ela depende muito mais do que você conhece aí na sua região, na sua cidade. Então, significa que não há uma verdade pronta. Vamos lá. Atividade. Pegue o seu caderno. Então, escreva no seu caderno o nome de figuras do folclore brasileiro. Pense aí, vai escrevendo. Figuras do folclore. Eu não vou falar nenhuma aqui por enquanto. E depois que você escrever o nome dessas figuras do folclore, eu quero que você pense. Ponha aí os neurônios para funcionar. Com que religiosidade você acredita que elas têm relação? Você pensa o nome da figura folclórica e tenta imaginar ou entender com qual religiosidade que essa figura que você anotou, mais de uma, é claro, tem relação. Vou dar um tempo para vocês pensar e retomamos com esse assunto.
retomamos aqui após vocês relacionarem algumas figuras folclóricas e tentarem entender qual religiosidade ela está ligada. E aí temos uma imagem aqui bem interessante. Vamos ver se aquilo que você pensou está relacionado aqui. Boitatá, não é uma figura conhecida do nosso folclore? A Cuca, Vitória Régia, Curupira, Iara, Saci, entre muitas outras. A mula sem cabeça, o boto, isso é mais lá no Nordeste, né? O boto cor-de-rosa, muito parecido com o golfinho. Eles acreditam que ele vira um rapaz à noite e vai para as festas. Aqui na nossa região não é muito conhecido o boto. Mas essas aqui são conhecidas. Então, muitas figuras folclóricas possuem relações com tradições religiosas indígena e africana. Como eu disse, não tem muito certo e errado nesta atividade, mas eu quero que você pense comigo. Boitatá. Tatá é uma palavra guarani. Tataporã é o fogo sagrado. Então, uma cobra, muitas vezes de fogo, em alguns lugares é uma cobra de fogo, em outras é só uma bola de fogo. O boitatá tem relação com a religiosidade indígena. O curupira também, dá para ver aqui a imagem dele pé virado, ele é um indígena. O saci, africana. Vitória Régia é indígena. A Iara é indígena, mas também muitas vezes é vista como Iemanjá na cultura africana. E a Cuca, que pode ser tanto africana como indígena, mas enfim, aqui tem algumas religiões. Para que essa atividade? Para que a gente perceba que muitas figuras do folclore têm relação direta com a religiosidade dos povos indígenas e africanos. Isso, na verdade, até gera um pouco de preconceito. Porque quando nós pensamos nas religiões hegemônicas, nas mais conhecidas, aquilo que eles acreditam é um tipo de verdade. Quando nós pensamos as religiões indígena, africana, entre outras, muitas vezes atribuímos aquela religiosidade como se fosse lenda, como se fosse crença infundada. Mas, para quem acredita, aquilo é verdade. O que é o importante aqui? É uma coisa que a gente vem falando sempre nas aulas de ensino religioso. Você não precisa acreditar naquilo que o outro acredita, mas tem o dever de conhecer para respeitar. Mas, quando falamos em folclore, já estamos assumindo que é cultura popular. Não há necessariamente uma obrigatoriedade de uma certa religiosidade muito profunda, porque aquilo já está dissolvido na cultura popular. Muito bem, agora tivemos isso aqui quase como uma introdução para chegarmos no ponto aqui central da nossa aula. Festas folclóricas. Bom, o Brasil, como eu já disse, tem muitas festas folclóricas e nós não vamos dar conta aqui na nossa aula de falar de todas elas. Então, não fiquem tristes se eu não tocar numa festa muito conhecida aí na sua região. Inclusive, convido vocês a continuar pesquisando no site da Assintec, que eu sempre falo, da Associação Interreligiosa, da Secretaria de Educação e em outros das próprias religiões, mais informações sobre o conteúdo. Muito bem, estão gostando da aula? Vamos aqui para uma festa que todo mundo gosta. No geral, as pessoas gostam muito e faz parte da nossa cultura nas nossas escolas, que é a festa de São João ou festa junina. Muito bem, a festa junina, a sua origem mais antiga tem relação com as chamadas festas pagãs da Europa. O que é pagão? Aquilo que não era cristão. As religiões antigas europeias e mesmo no Oriente Médio, norte da África, que não eram cristãs, quando surgiu o cristianismo, oficial, institucionalizado a partir da Igreja Católica, começaram a chamar de pagãos, então, os não cristãos. Bom, eram festas da Europa, festas pagãs, que ocorriam na passagem da primavera para o verão, também chamado de solstício de verão, como forma de agradecer a colheita e pedir fartura. O carnaval, que também é uma festa folclórica popular, tem a mesma origem. O carnaval é muito próximo das festas juninas, que tem a ver então com o agradecimento à natureza, o culto à natureza. Muito bem, a festa de São João ou a festa junina, que originalmente então era pagã, foi incorporada ao calendário festivo católico, quer dizer, ela era uma festa pagã e foi incorporada ao calendário católico. Isso aconteceu com outros elementos daquilo que era chamado de religiosidade pagã. E aí relaciona-se com Santo Antônio, que é o dia 16 de junho, e São João, que é no dia 24/6. A festa pode acontecer em junho ou julho, mas basicamente, então, ela foi incorporada ao calendário
cristão, e aí novamente, com um sincretismo com os santos, Santo Antônio e São João. Aqui temos uma imagem bonita, com vários elementos da festa junina. Então, é comum nas festas juninas a roupa típica do caipira, que foi incorporada, a roupa do caipira, a calça com remendo, a camisa xadrez, o bigodinho, o chapéu de palha, a botina. Mas, vamos retomar aqui. Para o caipira, aquela era a roupa de ir na missa no domingo, que chama a roupa domingueira. Era a roupa mais bonita, então ele acabou que isso foi incorporado na festa junina. As quadrilhas, que é uma dança folclórica, que tem todo o enredo, tenho certeza que vocês conhecem bem. O casamento caipira, aqui vem um elemento religioso novamente, então, com o padre, o noivo, a noiva, os padrinhos. As comidas típicas, que é maravilhoso, né? Maçã do amor, milho, pinhão, canjica, enfim, toda aquela comida bastante apreciada, os enfeites, a decoração, as bandeirinhas, os balões, a fogueira que não pode faltar. Então a festa junina é uma festa folclórica, popular brasileira, mas que tem elementos religiosos, que foi incorporada ao calendário católico. Uma outra festa, não vamos poder aqui nos alongar em cada uma das festas, deixo para vocês pesquisarem na sequência, é a congada. A congada é uma festa no formato de desfile ou procissão, que reúne elementos das tradições tribais de Angola e do Congo. Então, quer dizer, a congada é uma festa de origem africana, que possui influências portuguesas, porque quando chegou no Brasil, já havia colonização, então os colonizadores, e quando criaram a congada, ela já incorporou elementos do catolicismo português. Ela é festejada com danças, cantos religiosos, uma procissão que acaba sempre na porta da igreja. Então, novamente um elemento religioso. Na congada, o grande momento da congada é quando coroa-se o rei do Congo. Tem várias mitologias envolvendo, então, um grande rei africano que foi trazido para o Brasil e por isso se fazia a congada para coroar esse rei. Mas também tem dentro da congada a luta entre mouros e cristãos. E o batismo, são feitos vários batismos, tudo isso é feito na forma de coreografia, com roupas muito bonitas, coloridas, enriquecidas com fitas coloridas e adornos. Então é uma dança coreografada para coroar o rei de Congo, e eles usam fitas penduradas, não só na roupa, no chapéu. É uma festa muito bonita, mais comum no Nordeste brasileiro. Na congada se reúnem elementos da religiosidade católica com a herança trazida pelos negros. Aqui temos uma ilustração, então, da coroação do rei de Congo. Eles lutam com alguns bastões, e envolve crianças, é uma festa muito bonita, popular brasileira. Agora vamos fazer um quiz, uma atividade de questões do quiz. Anotem aí, número 1. Então você coloca o número, depois marca a letra. Questão número 1 do quiz. Sobre o folclore podemos dizer que: letra A, é uma invenção moderna. Letra B, é próprio das elites. Letra C, é uma manifestação da cultura popular. Vou dar um tempo para vocês copiarem, responderem, na sequência a gente volta com a resolução.
Voltamos aqui com a nossa aula para o 7º ano, ensino religioso, festas religiosas, festas folclóricas brasileiras. Bom, sobre o folclore podemos dizer que A, é uma invenção moderna, B, é próprio das elites, C, é uma manifestação da cultura popular. O que você marcou aí? Inclusive convide quem estiver com você, pais, irmãos, avós, para participar do quiz como se fosse uma competição saudável para ver quem acerta mais questões. Vamos lá. O que vocês marcaram? A, B ou C? A, é uma invenção moderna, será? Será que o folclore é uma invenção moderna? Não! Tudo que é moderno, a gente chama de moderno a tecnologia, as mídias, as indústrias, automóveis, enfim, a letra A está errada. É próprio das elites? Não. As elites participam também, mas é próprio das elites? Não, não veio das elites. C, é uma manifestação da cultura popular? Literalmente, como eu falei, folclore. Folk quer dizer povo, então, letra C correta, é uma manifestação da cultura popular. Acertou? Marca aí quantas você acertou para no final a gente ver como é que está indo o nosso aprendizado. O mais importante de tudo é o aprendizado. Vamos para o quiz número 2. As festas juninas, muito populares em todo o Brasil, estão ligadas à religiosidade? Como dissemos, então, essas festas sempre têm ligação com alguma religiosidade. Com qual religiosidade a festa junina está ligada? Letra A, católica. Letra B, indígena. Letra C, africana. Essa tá fácil, hein? Vou dar um tempo para vocês copiarem, escolherem a alternativa que consideram correta e logo mais voltamos com a resposta deste quiz. Vamos responder o nosso quiz número 2. Será que você acertou? Vamos lá. A festa junina é uma festa muito popular, muito conhecida em todo o Brasil e está ligada à religiosidade A, católica, B, indígena, C, africana. Qual você marcou? A, B ou C? Quem está indo na frente aí na casa? Quem está acertando mais? Vamos lá. Letra A, católica? Sim ou não? Sim, a festa junina tem uma ligação, um sincretismo com Santo Antônio e São João. Então, a ligação é com a religião católica. Indígena? Não. A festa junina não tem elementos indígenas. Africano? Também não. Vamos para o quiz número 3. A congada. Festa onde se dança e canta com roupas e fitas coloridas. É uma herança cultural que reúne elementos de quais tradições, de quais culturas. Então,
É uma herança cultural que reúne elementos A, da cultura europeia, B, africanos e católicos, C, indígenas e africanos. Essa festa chamada Congada reúne elementos da cultura europeia, elementos africanos e católicos ou elementos indígenas e africanos, A, B ou C. Novamente, você tem um tempo para copiar a questão e mais um tempinho para responder, escolher a alternativa correta e na sequência voltamos com a resposta. Muito bem, voltamos aqui com a nossa aula de ensino religioso, nesse momento respondendo o quiz número 3. A Congada, que é uma festa folclórica popular brasileira, que usa muitas fitas coloridas, é uma herança cultural que reúne elementos. A, da cultura europeia? Bom, em parte sim, mas não só da europeia. Inclusive a origem não é europeia, então a letra A está errada. Letra B, africanos e católicos? Sim, esta é a resposta correta, porque a Congada tem a ver com Congo e Angola, mas incorporou elementos católicos, então é a letra B a correta, africanos e católicos. Indígenas e africanos, não, existem algumas festas que têm elementos, festas de boi, catira e outros, siriri, tem elementos indígenas e africanos, mas no caso da Congada, são elementos africanos e católicos. Como é que foi? Acertou as 3 questões que vieram por enquanto do nosso quiz? Mantenha o caderno aí, presta atenção que depois de um pouquinho mais de conteúdo, no final nós teremos mais algumas questões para vocês responderem. Vamos em frente. Cavalhadas. Esta é uma festa bem conhecida aqui no sul do Brasil. As cavalhadas são representações teatrais com base na tradição europeia da Idade Média. Elas recriam os torneios medievais e batalhas entre cristãos e mouros. É muito comum aqui no sul do país, por conta da imigração europeia, por conta dessa influência, termos as cavalhadas, até por ser uma região com muitos sítios e fazendas, gado, então as cavalhadas são bastante populares em algumas cidades. Mas quando eu falei aqui na luta entre cristãos e mouros, quem são os mouros? Bom, os mouros são povos principalmente vindos do norte da África, de religião muçulmana, que foram ocupar a Península Ibérica. Península Ibérica é ali o sul da Espanha e de Portugal. Então, existem muitas histórias sobre isso, inclusive livros, que contam como os cristãos expulsaram os mouros que tinham vindo ocupar esta região. E aí, essa luta entre cristãos e mouros é que dá origem
as cavalhadas? Bom, os cavaleiros usam máscaras e usam também roupas coloridas. Seus cavalos também são ornamentados para a festa. Os cristãos, em geral, usam azul e os mouros usam a cor vermelha, como podemos ver aqui na ilustração do slide. Bom, e aí então, nós, quando pensamos aqui as cavalhadas, vindo aqui para o sul do Brasil, essas festas populares, folclóricas, qual que é o elemento religioso de uma festa chamada cavalhadas? Bom, justamente a luta entre mouros e cristãos, esse momento de retomada de um território. E aí, vamos pensar um pouquinho aqui as festas folclóricas do sul do Brasil, já que eu toquei aqui nas cavalhadas, que é uma festa típica bem do sul. Embora ela também aconteça no norte e no nordeste, mas ela é bem conhecida no sul. Bom, influenciadas pela imigração europeia, no sul do Brasil nós temos muitas festas folclóricas e principalmente danças típicas. Entre elas, podemos citar a dança de fitas, a chula e a chimarrita. Nós temos também as festas das nações, onde italianos, ucranianos, poloneses apresentam suas comidas típicas, suas danças, e tudo isso foi incorporado ao nosso folclore. Então não podemos esquecer também essa quarta leva, que teve primeiro a colonização com portugueses, já estavam os indígenas aqui, vieram os africanos. Então, em geral, tocamos no folclore de 3 povos, mas não podemos esquecer a imigração europeia, que vieram, em geral, para o sul do Brasil, então italianos, alemães, ucranianos e poloneses, e aqui no sul nós temos muito essa tradição dessas festa da uva com os italianos e muitas outras que envolvem a imigração. Mas aqui eu estou citando algumas mais conhecidas, como a dança de fitas, a chula e a chimarrita. A festa de fitas, ou também chamada dança do pau de fitas, é uma dança folclórica com coreografia de origem europeia. Você vai encontrar com italianos, você vai encontrar com os gaúchos do sul e outros povos. Então, com roupas típicas, aqui são roupas gauchescas, eles vão dançando e enrolando essa fita e formando algumas figuras. Então, quer dizer, é uma festa bastante colorida e está dentro de outras festas, foi incorporada dentro de outras festas típicas. Uma dança bastante conhecida também é a chula. A chula é uma dança típica do sul do Brasil, dançada na forma de desafio. Em geral, são homens que dançam a chula. Como que acontece? O que é essa chula? É uma dança desafio, que consiste em uma vara de madeira, 2 a 3 metros, estendida no chão. Muitas vezes é uma lança. Fala-se uma vara, mas é uma lança com ponta, que era usada em algumas guerras e revoluções que aconteceram no sul do Brasil, como a Revolução Farroupilha, entre outras. As roupas também típicas, a pilcha, o lenço no pescoço, o chapéu, a bombacha, a bota. E aí, em cada extremidade fica um dançarino. E eles se desafiam. Nessa dança desafio, existem passos complicados que cada um tem que executar. Um dançarino tenta imitar o que o outro fez e devolve o desafio. Então, quer dizer, é um desafio de quem dança melhor, de quem faz os passos mais complexos. E ele vai até o final, desafia o outro dançarino e recua até o seu local. O outro tem que vir, repetir os passos que ele fez e na volta vai fazendo também o seu desafio. E eles é muito conhecida aqui no Sul, mas essa dança, a chula, está se popularizando nos chamados CTGs, que são os Centros de Tradição Gaúcha, que também fazem parte do nosso folclore. Muito bem, agora vamos ver o que você aprendeu até agora. Continuamos o nosso quiz. Pegue o caderno e a caneta. Número 4. No sul do Brasil existem festas folclóricas ligadas aos imigrantes europeus. Entre elas podemos citar. Falamos aqui da cultura do sul do Brasil e que ela foi influenciada por europeus. Podemos citar entre essas festas e danças A, o frevo, B, as cavalhadas, C, o maracatu. Vamos dar um tempo para vocês copiarem e responderem e aí voltamos com a resposta deste quiz.
Retomamos aqui respondendo o nosso quiz. No sul do Brasil existe uma festa folclórica ligada aos imigrantes europeus. Podemos citar como exemplo, o frevo. Não, o frevo surgiu em Pernambuco. O frevo é uma festa popular que, inclusive, embora seja do folclore, o frevo não tem ligação com a religiosidade. O frevo tem a ver com capoeira, subversão, enfim, é outro assunto. B, as cavalhadas? Sim, festa popular do sul do Brasil que tem origem com os imigrantes, as cavalhadas. E C, maracatu? Não, o maracatu também é mais comum no Nordeste, tem a ver com os mangues, é uma outra conversa. Muito bem, número 5. Nas cavalhadas, as coreografias procuram encenar a luta entre A, colonizadores e indígenas, B, africanos e europeus, C, mouros e cristãos. Muito bem, tempo para vocês copiarem e pensarem e voltamos com a resposta. Muito bem, voltamos aqui com a resolução do nosso quiz número 5. Nas cavalhadas, as coreografias procuram ensinar a luta entre quem? Quem que você marcou? A, colonizadores e indígenas. B, africanos e europeus. C, mouros e cristãos. Quem você marcou? Quem está indo melhor aí na sua casa? Acertou tudo? É o irmão, é o pai, é a mãe? Vamos lá. Letra A, colonizadores e indígenas? Não, não é a letra A. Embora isso aqui também dava uma boa história. Letra B, africanos e europeus? Não necessariamente. A luta lá na Europa pode até ter sido, mas aqui no Brasil, as cavalhadas, a resposta correta é a letra C, entre cristãos e mouros. Muito bem. Vamos agora retomar um pouquinho do que a gente aprendeu, porque estamos chegando já no encerramento da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. As festas folclóricas fazem parte da cultura e da religiosidade do povo brasileiro. Em geral, são sincréticas, misturam elementos de várias religiões e fazem parte do calendário oficial. Muitas delas foram incorporadas ao calendário oficial. Nelas podemos perceber como se constitui a nossa identidade
nacional. Ou seja, as festas folclóricas fazem parte da nossa cultura, assim como a diversidade religiosa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!